No fim do ano passado, o ministro Toffoli, atual presidente do Supremo, usou um dado do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que já presidia, porque o Toffoli é presidente do STF e do CNJ, né? Ele usou esse dado dando conta do risco de liberar 169 mil detentos com o fim da prisão em segunda instância. A divulgação ocorreu quando Toffoli suspendeu uma decisão do colega de corte Marco Aurélio Mello, que havia mandado soltar todos os presos condenados nessa situação. Essa decisão a qual me referi nos últimos dias, aquela decisão monocrática, canetada, individual do Marco Aurélio Mello, que quase abriu as portas da cadeia no fim do ano passado, mas acabou sendo derrubada. De lá para cá, o CNJ atualizou o número. Atualmente, 190 mil presos seriam libertados com o fim do entendimento. Nessa quarta-feira, porém, véspera do julgamento que pode pôr fim à prisão após condenação em segunda instância, o CNJ divulgou um total bem menor. Exatos 4.895 detentos seriam beneficiados. Só para deixar claro, antes dessa discussão sobre dados, se fosse já seria gravíssimo, né, Augusto? Mas o que mudou? Segundo o CNJ, os números anteriores misturavam detentos presos em razão da condenação em segunda instância com outros condenados em qualquer grau, mas encarcerados em razão de decretos de prisão preventiva. Ou seja, o número divulgado hoje comporta apenas os mandados de prisão expedidos pelo segundo grau dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça. O órgão ainda não explicou a metodologia e a discrepância entre os números. E todos esses números que órgãos como esse divulgam no Brasil, principalmente às vésperas de uma decisão como essa, de tamanha importância do STF, devem ser questionados, devem ser detalhados, esmiuçados, deve-se cobrar mais transparência dos órgãos que fazem essa coleta de dados, para a gente saber se isso é verdade ou se alguém está buscando apenas, Maria Trindade, amenizar o baque dessa decisão do Supremo Tribunal Federal para favorecer a tese de que não devem ficar presos os condenados em segunda instância. Porque quando você diz, não são 190 mil, são só 4 mil, aí tem um pessoal que pode ficar mais propenso a dizer, então tá bom, então não é tão grave assim. Que é isso que os ministros que querem aprovar o entendimento contrário àquele tomado em 2016 querem que as pessoas acreditem que não é nada demais, é apenas uma mudança de decisão, e quando a gente sabe que o objetivo é soltar o Lula e mais alguns, você está certo. Se fosse um só, a gente está discutindo uma tese, não está discutindo ninguém. Agora, o ministro do Supremo é que está discutindo com o CPF, nome e endereço, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o debate, esse é né? O resto é apenas efeito colateral. Eu vou explicar aqui, são quase 5 mil segundo o Ministério Público, mas não muda muito. Agora, eu discordo do número pelo seguinte: primeiro, porque existem os que estão soltos, que não houve a determinação de prisão, exatamente por conta de uma situação que o Supremo Tribunal Federal dá sinais de dúvida. O ministro Marco Aurélio claramente é contra, e aí isso possibilita com que a primeira instância não possa estabelecer a prisão automática depois da condenação em segunda instância. Então, a conclusão que eu cheguei é que não há como prever quantos. Esses quase 5 mil é o que estariam prontos para sair da cadeia. Evidentemente que terão que pedir um a um o habeas corpus, né? Mas é impossível fazer essa conta, porque lá no interior, lá em primeiras instâncias e em segundas instâncias, em todos os estados, existem casos que não são de conhecimento do Ministério Público, exatamente porque os juízes e os ministros entenderam que o Supremo ainda não definiu claramente. Vamos deixar claro que esse número aqui é mentiroso. É mentiroso que não é possível baixar de 100... Quando se falou no 169, eles ficaram quietos. Não rebateram imediatamente. Ficaram esperando. Agora, o que só mostra que eles estão numa ofensiva destinada a tirar da cadeia o presidente Lula. Agora eles vêm fazendo umas contas. Eu desconfio de toda conta excessivamente precisa. Vocês podem prestar atenção. O contador do Al Capone, ele botava centavos. Todo ladrão bota centavo. Eu nunca vi gente roubando com número redondo. Ele faz a conta
E aí aparece 4.895. Não é 4.900, não é 5.000, não é 4.895. Digamos que sejam apenas, se é possível usar essa palavra, 4.895. É muito mais que a população de vários municípios brasileiros. Como é que eles tratam com essa leviandade um número desses? Como é que se põe para fora da cadeia, sem contar os bandidos amigos deles, uma multidão desse tamanho só porque precisa soltar o ex-presidente presidiário? E eles querem respeito? Não tem e não terão.